O que é efeito estufa? Bom, então é importante entender que o efeito estufa é um processo natural. Sem o efeito estufa não haveria vida na Terra. Então todos os raios que vêm do Sol, que chegam na Terra, quando eles passam pela atmosfera, uma parte deles é absorvida pelo solo, pela água, uma parte deles é refletida, e essa parte desses raios do Sol que são refletidas ficam presos na atmosfera. Quando o raio do Sol vem, ele tem um comprimento de onda, que é diferente. Quando ele passa pela atmosfera, que ele é refletido ou absorvido no solo, que ele volta para a atmosfera, ele não consegue escapar, porque o comprimento de onda dele fica reduzido. Então ele fica preso, uma parte dele fica preso na atmosfera, uma parte dele vai para o espaço. Esse calor que fica preso dentro da atmosfera é que permite que haja hoje vida na Terra. Sem que é uma temperatura média em todo o globo em torno de 15 graus Celsius. Se não houvesse essa retenção, se o raio do Sol batesse na Terra e fosse refletido para o espaço, a Terra teria uma temperatura de menos 20 graus. Então isso não permitiria a existência da vida na Terra. Então o efeito estufa é algo benéfico, ele é bom, sem ele a gente não estaria aqui. O problema é a aceleração do aquecimento global e a sua intensificação. É isso que nos últimos anos tem sido debatido e tão discutido na televisão, no jornal, em todos os locais, e é isso que tem causado alguns problemas. E quais são as principais causas do efeito estufa? O principal gás de efeito estufa é o vapor d'água, que é um processo natural. Em função da evaporação da água no planeta, esse gás, quando ele está na atmosfera, ele faz com que uma quantidade maior de calor fique presa dentro da atmosfera. E o vapor d'água é um gás natural, então não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso. Fora isso, tem alguns gases que têm um efeito sobre o aquecimento global, como o CO2, o metano, que é o CH4, o N2O e alguns outros gases que são da família dos fluorocarbônicos. Então, esses gases, quando distribuídos na atmosfera, eles têm uma capacidade muito grande de reter calor em função desse processo. E esses gases, alguns deles são oriundos da atividade humana. Então, esse que é o problema. Quando a atividade humana passa a liberar mais gases, como o CO2 e o CH4 na atmosfera, intensificando esse efeito estufa. Para de rir. Bom, cara. Eu me desconto três. Vai. Nossa, é muito corajosa. Aí, vai, desculpa mesmo. Não é que Eu tô nervosa. Eu seria vergonha. A gente Tá gravando? Uhum. Tá. E quais são os principais prejuízos dessa gravação do efeito estufa? Então, uma vez que a atividade do ser humano lança mais CO2 na atmosfera, mais metano, esses gases ficam mais concentrados, mais calor fica retido. E com esse mais calor retido... Sacanagem. Eu tô parada. Se vocês forem rir, tem que sair, gente. Sai da sala, então. Tá bom. Pra que senão Tá, ó, falta de respeito. Vamos começar, vamos repetir essa de volta. Não, tem problema. Faça de novo. Quais são os principais prejuízos que essa gravação do efeito estufa causam para o nosso planeta? Então, quando há uma intensificação da concentração desses gases, como o CO2, o metano na atmosfera, mais calor fica retido na atmosfera, em consequência afetando a Terra. O aumento desse calor, que tem vários estudos que dizem quanto isso vai variar ao longo dos anos, ele pode ocasionar, então, que em algumas regiões tem dias com mais calor e mais seca durante um período do ano, em outros locais onde haja chuva maior, mais intensa, mais forte. Em termos de biodiversidade, às vezes o aumento de 1 grau de temperatura para uma espécie localizada num ponto específico pode afetar todo o seu hábitat. Então, por exemplo, existe a questão da rã-dourada, que é uma espécie que existia no Nepal, que ela se localizava no pé de uma montanha, numa região bem específica. É uma rãzinha bem pequenininha. O que acontecia? A rã precisava da umidade da vegetação num certo período do ano no seu processo reprodutivo. Com a questão do aquecimento global, ficou mais quente naquela região, passou a ter menos umidade naquele momento onde ela precisava para o processo de reprodução. O que aconteceu é que ao longo dos anos a rã-dourada é uma das primeiras espécies que foram extintas em função do aquecimento global. Então a pequena variação na temperatura afetou todo o processo reprodutivo da rã e hoje ela não é mais encontrada onde ela era originalmente. E isso em escala maior ou menor acontece no mundo inteiro. Então as pessoas mais idosas e as crianças mais novas, em dias mais quentes e calor mais intenso, têm problemas respiratórios, um agravamento.
Em outro ponto, a gente tem visto bastante aqui no Brasil, quando a chuva é mais intensa, mais forte, num período mais concentrado, avalanche, inundação, uma série de problemas que a gente tem visto bastante no Brasil nos últimos anos. Então, esse conjunto não é igual em todos os lugares. Cada lugar ocorre um efeito distinto. E são esses efeitos que têm impactado a vida do homem, sem falar, por exemplo, na questão da elevação do nível do mar, que vai afetar um grande número de cidades costeiras ao longo do tempo. E o que a gente pode fazer para diminuir assim, o efeito estufa? Minimizar o efeito estufa? Exatamente. O termo que a gente usa é mitigação. Então você mitiga, você reduz as emissões. Então o que as cidades, as pessoas podem fazer é em duas áreas. Uma, tentar reduzir a contribuição da emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, um dos grandes vilões do efeito estufa é a queima de derivados de petróleo, que lança muito CO2 na atmosfera. Então, hoje existem combustíveis alternativos, como o etanol no Brasil, que é desenvolvido, os carros elétricos, os ônibus que andam com biocombustível. Então, esse tipo de matéria-prima diferenciada é muito importante. Então, se a gente puder optar por usar combustíveis alternativos, vai ajudar bastante. No Brasil, hoje, o maior problema é o desmatamento das florestas. Então, se o Brasil conseguir contribuir com a redução e diminuição do desmatamento da floresta, quando a floresta é removida, todo aquele CO2 que está mantido no solo, ou no tronco e nas folhas das árvores, que ela entra em processo de decomposição, você tem a liberação de CO2 e do metano, então você está contribuindo. Então, a redução do desmatamento, a utilização de fontes alternativas, a economia, por exemplo, de luz, de água, tudo isso que gera energia, que tem uma demanda. Então, as pessoas podem contribuir desde pequenas atitudes na sua casa, como não usar lâmpadas incandescentes, usar lâmpadas alternativas, usar etanol no seu carro em vez de gasolina, até cobrar dos governos municipais, estaduais e federais para que esses governos tenham programas diferenciados que reduzam esse impacto. E do outro lado, a questão da adaptação. Então, as cidades têm que começar a se preparar para lidar com esses problemas. Então, se a gente vai ter dias mais secos e mais quentes, a rede de saúde tem que estar preparada para atender essas pessoas. Se a gente sabe que vai ter mais enchentes, ter obras ao longo do tempo para piscinões, áreas de drenagem, para receber essa água excessiva. As defesas civis terem mais alimentos estocados, mais áreas alternativas para levar as pessoas. Então, atuar tanto na mitigação como na adaptação para tentar lidar com os problemas. Uma coisa importante entender é o seguinte: as mudanças do clima já vão acontecer. Porque, como a gente nós não falamos lá atrás, mas, por exemplo, o homem começou a contribuir por efeito estufa a partir da Revolução Industrial, quando ele começou a lançar mais CO2 e metano na atmosfera do que era natural. Então ele passou a contribuir. Então hoje os resultados que nós estamos tendo de mudança climática é produto de gases de efeito estufa lançados há 50, 60 anos atrás. Então tudo que a gente fizer hoje vai impactar daqui a 50, 60 anos no futuro. Por isso que é importante ter ações de mitigação hoje. Não é assim, faço alguma coisa hoje e amanhã vou ter resultado. Então esse é o grande compromisso do mundo inteiro estar envolvido, onde os países discutem quem está emitindo e quem não está emitindo. Então existe tanto o processo da atuação individual das pessoas, como cobrarem de seus países medidas diferenciadas. Obrigada. Nada. Deu? Meu.